Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Ouvi Falar. Hoje eu vou tratar com vocês do filme Hook, A Volta do Capitão Gancho. Este filme é muito bacana, ele traz vários gatilhos que com certeza nós já passamos aí na nossa vida, com essa ideia de crescer, ficar estabilizado financeiramente, deixar de ser infantil e coisas assim, e roda a vinheta que eu já falei demais. Bom galera, aqui a gente vai começar a trazer as ideias que podem surgir, podem pipocar neste filme. Pegou a referência? Pipoca, filme? Eu tô demais hoje. Então vamos lá. Bom, pode vir algumas questões, alguns insights pipocando quando a gente falar deste filme maravilhoso que se chama Hook, A Volta de Capitão Gancho. Esse filme conta com um elenco maravilhoso, com aquela coisa linda chamada Julia Roberts, com aquele cara maravilhoso dos nossos corações do filme de Patch Adams, o nosso querido Robbie Williams, e o maravilhoso Dustin Hoffman, que tem aí uma coleção de filmes que traz sempre um contexto de repensar a vida, de sentir a vida e assim por diante. Vamos falar de Hook. Bom, nessa história nós vamos ver um advogado de sucesso muito ocupado, que não tem tempo para perceber os seus filhos, a sua esposa e as coisas de sua família. Num primeiro momento a gente vê que Peter, né, a gente já começa ali a ter um spoilerzinho de quem que é esse advogado, muitas vezes chamado de Peter ou de Peter mesmo, dependendo do idioma que você está assistindo o filme. E ali você já começa a perceber que tem uma ideia de que, pô, o Peter Pan, mas ele tá adulto e agora ele é advogado, não tô entendendo muito bem isso. E traz aquela ideia de como ele está diferente da ideia que nós temos quando a gente vai assistir um filme do Peter Pan. Porque a gente imagina que o Peter Pan vai ser aquele garoto, no máximo um adolescente, que consegue ser feliz, consegue sorrir, consegue brincar, que apronta, que aplica travessuras, etc e tal. Nessa trama, nós de cara lidamos com o Peter Pan mais sisudo, mais duro, mais firme em suas decisões, que não consegue se divertir com seus filhos e com sua esposa. E ali a gente já começa a ver algumas crianças que estão abaladas com isso. Tem até uma cena que é muito bacana, que o filho dele está no avião com ele, vestido do uniforme de beisebol, jogo que ele perdeu, e o garoto está batendo a bolinha no teto do avião e simplesmente a parte da máscara de emergência cai. E aí assusta o pai dele, que é o Peter Pan, e ele fala pro filho, para com isso e tal, deixa de ser criança. E aí o garoto fala, mas eu sou uma criança. E aí ele vira e difere a frase, então cresça. Quando ele fala para uma criança crescer, ele vai totalmente na mão contrária da ideologia de Peter Pan, que é querer ser essa criança para sempre, é desejar ser essa criança para toda a sua vida. Bom, aí a trama vai se desenvolvendo, começa a aparecer alguns personagens, como a Wendy aparece, mas ela já também é uma personagem muito mais idosa, e aparece a nossa querida Sininho, que é interpretada por Julia Roberts. Ela vem para o quarto das crianças, onde os filhos de Peter Pan estão dormindo, e convida ele para voltar à Terra do Nunca. Ela fala que tem um grande problema e que o Capitão James Gancho voltou. E isso é um grande problema e que o Peter Pan precisa voltar e ajudar os meninos perdidos nessa batalha com o Capitão Gancho. Aí vem um outro baque muito bacana, que vai trazer uma ideia muito legal do filme, que é o quê? O Peter Pan não lembra de nada, ele não lembra do Capitão Gancho, ele não lembra dos meninos perdidos, ele não lembra da Sininho e ele não lembra da Terra do Nunca. Bom, ele aceita o convite, volta e tal e não sei o quê, e diante do Capitão Gancho ele se apresenta como aquele homem medroso, cheio de regras, que tem medo da sua realidade, que não brinca, que não grita, que não pula, que não faz nada do que o Peter Pan das memórias do Capitão Gancho fazia. E aí a Sininho fala, olha, me dê 2 dias que eu faço ele voltar a ser o Peter Pan, você vai ter a sua batalha final, e aí podemos decidir quem vai embora e quem fica. Pois bem,
Ali também se envolve a trama, os filhos do Peter Pan começam a se apaixonar também, na verdade mais o menino, a menina ela mais presa ao símbolo da mãe, não se desprende desse amor, mas o menino precisando de uma referência masculina que o guie através desse amor e dessa busca, se afeiçoa ao Capitão Gancho e começa a crescer com as influências do Capitão Gancho, que vai desconstruindo, vai quebrando relógios, e ele tem lá o crocodilo preso, que também é uma questão muito simbólica, porque o crocodilo é o maior adversário do Capitão Gancho, porque ele tem o relógio na barriga e ele simboliza o medo que nós adultos temos do tempo, como o tempo pode nos devorar e como o tempo ameaça a nossa existência. Mas agora o Capitão James Gancho conseguiu prender o tempo. Então o crocodilo está lá preso com o relógio na boca, sem sofrer nenhum tipo de ameaça, ou oferecer, na verdade, um tipo de ameaça ao Capitão Gancho. Mas voltando ao Peter Pan, ele vai para a Terra do Nunca e ele conhece ali pela primeira vez para ele, mas para aqueles meninos perdidos, eles vêm relembrar toda aquela história e ele se nega até que chega um momento que ele se permite brincar, que é o momento da refeição, onde apresenta-se ali um monte de pratos e panelas vazias e os meninos falam, assopra pra mim, pega aqui. E ele fala, não tô vendo comida nenhuma. E aí os garotos falam, pô, mas essa era a sua brincadeira preferida, fingir que a gente estava comendo um belo de um banquete. E aí, quando ele entra na brincadeira, ele finge que pega ali, você que tá vendo que tá vazio, mas ele finge que ele pega ali alguma coisa numa colher e joga no Rúfio, que é o menino que ficou no lugar do Peter Pan, que detém a espada do Peter Pan. Quando muda a cena, o Rúfio está com a cara suja e aí aquela mesa está tomada de alimentos porque ele começou a brincar, ele começou a imaginar. E aí ele começa a trazer, como num processo terapêutico, as informações da sua infância, as informações do que ele precisava para perceber a alegria na vida, conseguir voltar a voar e duelar com o Capitão Gancho e recuperar os seus filhos, o amor dos seus filhos. Ele volta, ele se recupera, ele lembra de quem ele é, ele lembra a essência dele e ele consegue entender por que ele se perdeu. E por que ele se perde? Porque ele teve uma desilusão amorosa. Ele, por não levar a Wendy, não conseguir convencê-la de ir para a Terra do Nunca, ela envelhece, ele percebe não ter vivido aquele amor de infância, então ele dá uma ideia de ficar amargurado, ele vai embora da Terra do Nunca, ele cresce e se esquece de quem ele é. Feita a batalha, ele vai lá, luta com o Capitão Gancho, obviamente ele vence a batalha, recupera o amor dos filhos e volta para casa em Londres. E quando ele chega, ele faz um trocadilho com seus filhos, ele entra no quarto, muito nervoso, abre a janela e fala para o filho, o que eu já disse sobre essa janela? Porque em algum momento ele fala para deixar janelas fechadas. E aí o garoto se assusta porque ele estava com um pai na Terra do Nunca e agora ele acordou com outro e ele brincando fala para o filho, deixe-a sempre aberta. E aí ele se ressignifica dentro da própria vida, consegue acessar essas emoções infantis, traz isso para a vida dele de uma maneira saudável, onde ele não precisa abandonar essa criança interior, mas na verdade abraçá-la. Entenderam a pegada? Então aqui a gente trouxe a história do Peter Pan, como é possível sim nós abraçarmos essa criança interior, nós acolhermos essa criança interior, e eu vou abordar isso também na análise que eu vou fazer do filme Rocketman, que conta a história do Elton John, mas esse é para um outro momento, eu vou falar disso também a pedido de uma inscrita do canal. Mas por hora a minha ideia era trazer esse paradoxo, esse conflito que nós temos de se eu sou adulto e bem sucedido, eu não posso nunca acessar a minha infância, eu não posso nunca ser um cara que brinco, que dou risada, porque eu preciso estar no arquétipo de gente adulta. E quando eu perco essa mão, eu acabo me tornando uma pessoa amargurada, rígida e inacessível. Beleza, pessoal? Galera, muito obrigado a todos vocês que preferiram estar aqui do que em qualquer outro lugar. Um beijo para quem é de beijo e um abraço para quem é de abraço.